Você já ouviu falar sobre a cinza do bagaço de cana-de-açúcar como substituição parcial do cimento? Por exemplo, em produtos como concretos e argamassas. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê e um estudo que vai te comprovar se tem um ganho ou não de resistência. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, sou o engenheiro Pedro Rodrigues e você já ouviu falar sobre a cinza do bagaço de cana-de-açúcar utilizado na construção civil? Exatamente essa cana-de-açúcar que você está pensando, aquela que faz a fabricação de álcool, açúcar e tantos outros derivados. Mas afinal, Pedro, qual que é o motivo de utilizar essa cinza proveniente do bagaço de cana-de-açúcar? Vamos fazer um recordar é viver para você lembrar. O concreto é feito de quais materiais? Cimento, areia, brita e água, e dependendo do cimento, tem algum tipo de aditivo. Só que o principal elemento para a fabricação desse concreto é o cimento, você não concorda? O cimento utilizado no concreto ele passa por um longo processo de fabricação e principalmente uma das principais etapas durante o processo de fabricação desse cimento é o clinker, que é a mistura onde vai originar essas esferas que vocês podem perceber aqui. Só para você ter uma noção, é mais de 1,7 bilhões de toneladas de cimento. Isso em todo o mundo, pessoal. Só que nesse processo de queima, ele vai liberar uma grande quantidade de CO2, que é o dióxido de carbono, aquele mesmo do efeito estufa. Tá vendo que a produção de cimento ele acaba afetando outras áreas? Embora ajude na construção civil, ele tem alguns danos na natureza e também na questão de preservação do planeta. Sendo um pouco mais específico, 90% da emissão do carbono ocorre nos fornos de queima, que é originado esse clinker que eu tô te falando. Por isso que o pessoal tem pesquisado bastante como substituir a questão do cimento, onde você pode colocar pequenas dosagens que vai minimizar a quantidade de cimento que você vai rodar no seu traço. A cana-de-açúcar ela é muito difundida aqui no Brasil devido às questões de temperaturas, solo, e isso favorece muito na produção de álcool, açúcar, aguardente e outros. Só que nesse processo, nós vamos ter um ciclo, onde nós vamos ter a plantação da cana, nós vamos ter a colheita dessa cana-de-açúcar, posteriormente ela vai passar por um processo dependendo da sua finalidade. Uma vez que tenha bem definido qual que é a finalidade dessa cana-de-açúcar, nós vamos ter o bagaço da cana-de-açúcar, que ele pode ser queimado, esse bagaço da cana-de-açúcar, aonde vai gerar as cinzas do bagaço de cana-de-açúcar, que é essa terceira imagem que você está vendo. Essa cinza do bagaço de cana-de-açúcar ela é muito rica em sílica, dependendo de como que é feita essa plantação e o tipo de cana-de-açúcar que foi plantada. Essa cinza do bagaço de cana-de-açúcar ela é uma boa adição porque ela vai ter comportamento de filler e também ela pode ter boas reações pozolânicas. Hoje em dia tem vários estudos que buscam uma destinação para essa cinza do bagaço de cana-de-açúcar. Você pode encontrar por aí estudos aplicados a tijolos de solo cimento, a questão das cerâmicas vermelhas e o nosso principal objetivo que nós estamos tratando aqui no vídeo, a questão de concretos e argamassas. Já parou para pensar se você substituir 1% do cimento utilizado no concreto por algum material alternativo, por exemplo, a cinza do bagaço de cana, casca de arroz, materiais de borracha, e isso tudo incorporado no concreto? E isso pode garantir uma boa sustentabilidade, já que você vai estar dando uma destinação final para aquele material e minimizar também nos impactos originados na fabricação do cimento. Eu separei um estudo aqui para você, onde nós vamos ver algumas características sobre a cinza do bagaço de cana-de-açúcar aplicados em pasta de cimento e também em concretos. Nós vamos dar ênfase aqui ao concreto. Esse estudo tem como título Influência das cinzas do bagaço de cana-de-açúcar nas propriedades mecânicas do concreto. Os autores são Liliane, Marina, Patrícia e foi publicado na revista de Engenharia Civil do IMED
Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse arquivo. Vou te contar um resumo sobre essa pesquisa, dando foco no concreto, e você pode encontrar mais detalhes e mais dados específicos no trabalho delas. Essas duas fotos são das cinzas do bagaço de cana-de-açúcar, porém em diferentes estágios. A foto A, nós vamos ter o bagaço de cana-de-açúcar em estufa por 24 horas. Já a foto B, aqui é o bagaço de cana-de-açúcar quando ele foi peneirado e destorroado após a queima. Tá vendo que ele se transforma em um pó muito fino? No trabalho, as autoras citam que elas pegaram as amostras da cinza do bagaço de cana-de-açúcar direto da esteira de caldeira. Uma vez que elas pegaram essas amostras de cinza do bagaço de cana-de-açúcar, elas deixaram em estufa por um período de 24 horas e temperatura 100 graus Celsius. Uma vez que essa cinza do bagaço de cana-de-açúcar passou pelo processo de secagem, queima e peneiramento, elas verificaram qual que era a composição química e elas encontraram uma boa parte de sílica e também de ferro, sendo que a justificativa de ter encontrado ferro na composição química vem proveniente do solo. Tendo a cinza do bagaço de cana-de-açúcar em uma granulometria favorável, qual que seria o traço que elas rodariam para fazer a incorporação desse material? E o traço foi o seguinte, foi 1 para 2,16 para 3,03 e relação água-cimento de 0,6. Aqui a ordem fica da seguinte maneira: cimento, areia, brita e água. Com a definição do traço, elas vão moldar 4 corpos de prova, são corpos de prova cilíndricos de 10 por 20 centímetros. Esses corpos de provas eles vão ser utilizados para verificar a questão da resistência à compressão do concreto. Fazendo um gancho aos corpos de provas, eles vão ser curados em câmara úmida por 28 dias. Já esse próximo ponto, presta atenção, que a adição do CBC ou cinza do bagaço de cana-de-açúcar vai ser nas proporções de 10 e 20%. Os principais testes que elas fizeram foram a questão da granulometria para classificar essa cinza do bagaço de cana-de-açúcar, mais ou menos ficou classificado como um tipo de areia. Depois elas moldaram os corpos de prova com base no traço. Foram 4 corpos de prova sem a utilização da cinza do bagaço de cana-de-açúcar, 4 corpos de prova com 10% de adição sendo substituído o cimento e fizeram mais 4 corpos de prova com 20% de adição em substituição do cimento. Uma vez que os corpos de provas foram curados no tempo de 28 dias, eles foram levados para fazer o teste de compressão nessa prensa hidráulica. Nós colocamos o corpo de prova nessa prensa hidráulica, aonde ele vai exercer uma certa força até romper esse corpo de prova. Os resultados foram o seguinte, verificando a questão de resistência à compressão, como dito lá no início do vídeo, esse é o nosso foco. O concreto sem adição da cinza do bagaço de cana-de-açúcar, ele teve uma resistência de 26 MPa à compressão. Já quando tem 10% da adição da cinza do bagaço de cana-de-açúcar, ele teve uma resistência positiva de 34 MPa. Já com 20% da adição da cinza do bagaço de cana-de-açúcar, ele teve uma queda e voltou aos 26 MPa. A conclusão que as autoras tiveram aqui que a adição de 10% da cinza do bagaço de cana-de-açúcar favorece o ganho de resistência no concreto. Só que as autoras recomendam que para trabalhos posteriores deve-se verificar a questão de durabilidade desse concreto e também elas dão como uma possível sugestão que, com base na granulometria, esse material pode ser utilizado como agregado miúdo, que seria a areia. Me diga aqui nos comentários se você já conhecia a destinação da cinza do bagaço de cana-de-açúcar em argamassa, pasta e concretos. E se você conhece outro material, deixe aqui para nós fazermos um breve comentário. Essas informações são bem breves, você pode conferir aqui na descrição do vídeo e eu te faço convite para visitar o nosso site estruturasebim.com e não se esqueça de assistir a nossa série Trace o Traço. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!